Aleluia. Que louvores maravilhosos, hein? Olha, estava ali contemplando esses louvores. Que coisa linda que está ficando. Como o pastor falou, está tendo mudança aqui na Casa Sal. Pode ficar à vontade de todos os seus assentos. Está tendo mudanças aqui na Casa Sal. E o Senhor está operando. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós até aqui, né, pastor Vinícius? Grandes coisas, porque só nós sabemos como é difícil nós fazermos a obra do Senhor. Não por causa do nosso esforço, porque a nossa carne, sim, ela se cansa, mas o Senhor, na tua palavra, fala que Ele dá força ao cansado, Ele revigora as nossas forças. E Ele também atua na vida das pessoas que querem realmente um compromisso com Ele. Cada um de nós que estamos aqui, estamos nos empenhando, fazendo o nosso melhor, para que a obra do Senhor possa cada dia mais se expandir, com clareza, com temor do Senhor. E eu creio que até o final desse ano, muitas coisas ainda o Senhor fará no meio de nós. Podemos perceber que os bancos estão cada dia mais se completando, o povo está se achegando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o próprio Deus, está enviando as pessoas, a cada um, pouquinho em pouquinho, sem ansiedade, e assim o povo está se achegando. Você que faz parte dessa congregação, nunca esqueça de convidar alguém. No começo pode ser meio complicado, meio maçante, porque existe uma rede espiritual para que as pessoas não venham para a igreja. Nós temos que entender isso. Não é porque as pessoas às vezes não querem vir, é porque existe uma barreira realmente espiritual para que impeçam ela de realmente ouvir a verdade. Porque a palavra do Senhor fala que a verdade vos libertará. Então aquele que está preso, temos que anunciar essas boas novas para essas pessoas. E tem muitas também que um dia já estiveram nos caminhos do Senhor, com um propósito de vida marcado pelo Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, mas por algum motivo ou outro se perderam no meio do caminho. Mas são nossos irmãos. E tem muita igreja por aí que quer deixar de lado, excluir, não vou mais atrás deles. Mas nós temos que realmente buscar essas vidas, proclamar. Não sei você, mas quem você sentiu falta desse culto aqui hoje? É caso de se pensar. Não podemos ser indiferentes. Então a pessoa não veio, então tranquilo. A gente tem que entender que quando alguém está muito distante, um pouco disperso da igreja do Senhor, a gente tem que saber procurar entender o porquê. Então é necessário nós irmos até Samaria, muitas vezes buscar aquele que está caído, ou aquela pessoa que realmente desistiu do Evangelho, porque criou uma expectativa, e as suas expectativas não foram atendidas. E são pessoas que carecem ali de uma ajuda, de um apoio. E nós temos que entender que um dia podemos ser nós. Um dia pode ser nós. Para mim, eu creio que é maravilhoso nós estarmos sempre na presença do Senhor, podendo exercer aquilo que o Senhor propôs para a vida de cada um de nós. Cada um de nós aqui temos um chamado, cada um de nós aqui temos um jeito de adorar, cada um de nós aqui temos um jeito de buscar ao Senhor, servir ao Senhor na igreja, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja, porque dentro das quatro paredes aqui é muito fácil ser crente, colocar a Bíblia debaixo do braço e colocar um kit de crente, não, dá uns glória, beleza. Mas lá fora sim que é complicado. Por muitas vezes esquecemos de orar, como o pastor Vinícius colocou aqui na oração, orar por povos que estão em guerras,
Orar por pessoas que nesse momento estão cativos, literalmente, por causa de traficantes. Nesse momento agora estão sendo julgados por algum tipo de crime. E eu creio que por causa de uma oração, eu creio que Deus pode intervir. Então a oração realmente é necessária para que a gente possa, a cada dia mais, não mudar a Deus, mas nos fortalecer a cada dia. Porque a oração não muda Deus, a oração muda quem somos. Muda nós, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de falar. E a oração é super necessária. Irmãos, o pastor Vinícius deixou aqui para esse mês agora, para estarmos ainda ministrando sobre criptonita. E é um tema bastante legal de se falar, porque criptonita, como já foi falado aqui, são as fraquezas de cada uma das pessoas que fizeram parte aqui da palavra do Senhor. Não foram super-homens, não foram super-mulheres, mas foram pessoas que tiveram momentos ali de fraquezas. Muitos se consertaram, alguns não, mas todos tiveram as suas fraquezas. E a Bíblia do Senhor, ela é composta por vários tipos de personagens da Bíblia. E cada personagem em si tem uma característica diferente. Se eu falar de oração, qual a primeira pessoa que vem na sua cabeça que fala, não, a pessoa orava muito? Quem vem na sua cabeça? Pode falar. Ana orava muito? Sim. Mas qual um outro personagem que a Bíblia mais fala sobre ele, que orava 3 vezes ao dia? Já tem uma característica. Quem é aquele que falava face a face com Deus? Moisés. Quem é aquele que mandava chover, mandava parar de chover, que mandava descer fogo do céu? Elias. E hoje eu vou falar de um personagem, creio que já está aqui no telão. É aquele que é um personagem fujão, aonde o nome, eu creio que tem esse nome por aí, eu já vi, mas é muito difícil ver esse nome Jonas, né, pastor Vinícius? É muito difícil conhecer um Jonas. E na minha vida toda nunca conheci o Judas. Quem já conheceu um Judas aqui? Eu nunca conheci um Judas. Porque o nome da pessoa muitas vezes leva a uma situação. Se nós falarmos de Judas, automaticamente falar, aquele é o traidor. Imagina você com o nome de Judas na escola, como ia ficar? Ou você com o nome de um personagem que às vezes fez uma coisa muito ruim. Então aquele nome ele vai levar carga sobre a sua vida. E esse nome Jonas é um nome que não tem como fugir disso, que é o profeta fujão. Jonas era um profeta chamado por Deus, e a sua história, ela não narra muito ali a sua descendência, a sua parte de criança, só narra ali durante o momento que Deus chama ele para uma missão. E é interessante que no relato de Jonas não tem nenhum tipo de passagem antes de ele profetizando algo e sendo um instrumento nas mãos do Senhor, indo quando o Senhor realmente falou para ele ir. Não, ele já começa a história narrando o momento de fuga dele, o momento que ele decidiu desobedecer ao Senhor. E quantos de nós, irmãos, às vezes estamos como Jonas, fugindo do teu propósito, fugindo do nosso propósito? Muito complicado isso. E tem momentos na nossa vida que nós somos realmente os Jonas da vida. Sabemos o que tem que fazer, cremos nesse Deus Todo-Poderoso, falamos que somos crentes, oramos, profetizamos, mas por várias vezes Deus nos manda fazer algo e nós não queremos fazer. É assim nas nossas vidas. Sabe por quê? É algo de se pensar. Porque eu creio que a palavra nos leva a ter uma vida de obediência ao Senhor.
Mas infelizmente, em algum momento das nossas vidas, nós pensamos assim: ah, sabe uma coisa? Esse não merece ouvir a palavra do Senhor. Nós começamos a selecionar quem realmente precisa ouvir e aqueles que não precisa mais ouvir. Jonas foi um desses. Jonas, o livro de Jonas é composto por 4 capítulos apenas, mas são 4 capítulos profundos, 4 capítulos que nos fazem levar uma reflexão tremenda. E o Senhor quer falar conosco nessa noite. Eu creio que mais uma vez, porque não é a primeira vez, eu creio que muitos aqui estão ouvindo essa palavra. Então, se essa palavra está chegando aos meus ouvidos, aos teus ouvidos, é uma palavra de alerta, é uma palavra a qual nós devemos refletir sobre ela, no momento em que Jesus nos pede para fazer algo e nós não fazemos. Às vezes por rebeldia, às vezes por medo, às vezes por subentender que essa pessoa não precisa ouvir, subentender que é uma pessoa que o pecado dela é tão grande que não adianta eu falar para ela, Senhor, porque ela não vai se converter. Ei, deixa eu falar para você um negócio. O processo de convencimento não é você que faz, não sou eu que faço. É o próprio Espírito Santo que convence o homem, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se que um dia alguém foi buscar você, alguém falou da palavra do Senhor para você. E muitas às vezes do nosso redor, da nossa convivência ou da nossa parentela, pensava assim: não, esse aí, eu duvido dele se converter. Eu sou um deles. Eu passei ali um tempo, passei um dia em frente a uma igreja. Passei em frente dessa igreja, não sei se eu contei aqui uma vez, mas se contei, vou contar de novo. Passei em frente a uma igreja uma vez e vi o povo orando, Andressa. Eu vi o povo orando em voz alta, aquele negócio todo, e eu não entendia. Eu falava: nossa, que povo barulhento. Será que o povo pensa que esse Deus é surdo? Orar dessa forma? Irmãos, passou anos, passou acho que uns 7, 8 anos. Fui lá pregar a palavra para mim, pastor Vinícius. Comecei para a igreja, comecei a ouvir a palavra, a ter entendimento. Um dia, um irmão meu, pastor André do Pandeiro, falou assim: Alex, você não quer ir tocar comigo não? Aí eu falei: vamos, pastor André, tranquilo, vamos sim. Ele gosta de tocar uns cones de fogo. Aonde nós fomos parar, irmão? Dentro dessa igreja que um dia eu falei que era barulhento. Automaticamente o Espírito Santo falou assim: aí, tá vendo? Às vezes nós falamos algo, assim: ah não, eu nunca. Olha, cuidado com esse eu nunca. E ali eu estava naquele cenário e entendendo agora a forma de qual as pessoas se expressavam. Porque às vezes você, ouvindo a oração de uma pessoa, você pode falar assim: ah, essa irmã e esse irmão quer aparecer, por que orar tão alto desse jeito? Mas aqui ninguém sabe de onde Deus tirou. Ninguém sabe do que Deus fez na vida dessa pessoa. Essa pessoa é tão grata que ela não comporta orar baixinho. Ela quer orar realmente para que o mundo inteiro possa escutar. Então nunca interprete mal alguém que às vezes está fazendo algo na presença do Senhor, e aí nós pensamos assim: não, essa pessoa está querendo se aparecer. Para que tudo isso? Não, irmãos, vamos às vezes procurar entender. Tem pessoas assim que fazem, sim, mas vamos procurar entender o porquê de muitas coisas, de muitas coisas, né? E o livro de Jonas, aqui no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis.
E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro, pagou para a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamava cada um ao seu Deus, e lançava ao mar, fazendo de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Repita comigo assim, ó, um profundo sono. De novo, um profundo sono. O Mauro não falou, um profundo sono. Eita glória, aí sim, é isso. E o mestre do navio, obrigado, chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim o Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E lhe disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levanta-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa você preveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste-me como te aprouve. E lançaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nessas entranhas do peixe. Que história, irmãos! Que história é essa de Jonas? Uma história que nos faz a gente refletir em alguns pontos aqui. Como eu falei para os irmãos, Jonas era um profeta do Senhor, um homem chamado por Deus, que tinha uma missão de levar a palavra do Senhor a essa cidade.
E é interessante que Jonas era um profeta. Ele tinha a função de profetizar. Essa era a função de Jonas. Mas quantos de nós aqui não exercemos a função a qual Deus nos chamou? Jonas não queria fazer a função dele, porque no seu coração ele pensava assim: não, aquele povo não merece ouvir a palavra do Senhor. Então ele deixou de exercer a sua função. Na palavra do Senhor fala que nem todos são profetas, que Deus deu alguns para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, e assim por diante. E Deus deu essa função para Jonas ser um profeta. Irmãos, não faça uma função a qual você não foi chamado. Porque às vezes você vê a função do irmão e fala assim: não, eu quero fazer essa função que o irmão está fazendo. Mas você fazendo uma função daquela que você não foi chamado, você mais atrapalha do que ajuda. Qual o dom que você quer? Qual o dom que você quer exercer? A palavra do Senhor fala que pedindo ao Senhor e Ele concederá. Jonas, ele tinha uma missão: levar essa palavra e profetizar contra aquela cidade. Mas só que Jonas, ele é conhecido como um profeta fujão. E ele começou a sua história, o seu início ali, já fugindo daquilo que era preparado para ele, posto para ele fazer. Tem um filósofo que diz, pastor Vinícius deve conhecer, que diz assim: mas todas as vezes que eu queria fugir, aonde eu ia, lá eu estava. Confúcio foi esse filósofo. Achei interessante isso, porque eu estava pesquisando algumas coisas e achei essa fala desse filósofo interessante. Ele falando que, mas em todo lugar aonde eu for fugir, lá eu estava. Isso quer dizer o que, irmãos? Não adianta você tentar fugir de um problema. Sabe por quê? O problema, enquanto não for resolvido, ele só vai te acompanhar. Às vezes nós estamos querendo fugir de nós mesmos, querendo fugir daquilo que o Senhor pediu para nós fazer. Se você é um diácono, se você é um pastor, se você é um profeta, não adianta fugir daquilo que o Senhor colocou para você fazer. Aleluia. Você pode estar a um lugar aonde não era para você estar, mas você continua sendo aquilo que Deus colocou para você ser. Aleluia. Você é um profeta? Você é um pastor? Eu estou lá na Cracolândia. Eu estou lá no meio de um bar, num prostíbulo. Você não deixa de ser pastor, você não deixa de ser um profeta. Porque Deus não revoga dom nenhum. Jonas não ia deixar de ser aquilo que ele era. Eu achei interessante isso que esse filósofo falou, porque fala que por várias vezes tentei fugir, mas aonde eu ia, lá eu estava. O lugar aonde você está, irmãos, a nossa consciência também está. E a nossa consciência às vezes nos acusa daquilo que, nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor um dia colocou no seu coração. E nós, tentando fugir como Jonas, andamos perambulando por esse mundo afora, tentando fugir daquilo que o Senhor colocou para nós. Jonas tinha uma missão: proclamar naquela cidade. Mas só que Jonas, ele, dentro da sua mente, não sei o que se passava na vida de Jonas, ele falou: sabe uma coisa? Eu vou fugir. Eu vou fugir para Jope, eu vou descer, eu vou fugir da presença do Senhor.
Só que no meio da sua trajetória acontecem situações que não era para acontecer. Só aconteceu por quê? Desobediência. E quantas pessoas por aí, irmãos, todo mundo nós sabemos aqui, inclusive pode ser um de nós, já aconteceu conosco, por causa de uma desobediência, qual o preço grande nós pagamos? E às vezes são consequências terríveis. Tem um amigo meu, que eu estou tentando trazer ele para cá, convidei ele hoje, mas deu uma escorregada, conhece a palavra, está passando por certo tipo de processo, e ele contando um pouco a sua história para mim, e ele, às vezes, a pessoa que está nesse estado, ela quer mais uma ouvida emprestada do que uma orientação. E eu comentei com ele assim: mas você tem que entender que isso que você está passando é um processo, não era para você estar assim. Aí ele falou: poxa, Alex, é verdade, pior que é, né? Eu falei: eu falei: vamos para a igreja hoje? Aí ele falou: puxa, eu estou sem força. Aí eu falei para ele o que eu falei aqui no começo do culto. Falei: Deus dá força ao cansado. Ele falou: eu sei, mas eu não tenho força. Eu falei para ele: mas é necessário você se levantar e ir buscar o Senhor, porque Deus, primeiro, você se levanta, e Deus faz aquilo que você não consegue fazer, mas é necessário você se levantar. Aleluia! Vamos lá comigo hoje. Ele deu uma esquivada, e hoje ele não veio, mas eu creio que um dia ele virá. Eu creio que ele é um desses Jonas. Às vezes Deus mandou e pediu para ele fazer alguma coisa, e ele não fez. Aconteceu algo, várias coisas no meio da vida dele, no caminho dele, que ele se desviou dos caminhos do Senhor, assim como esse profeta Jonas. Jonas, a palavra do Senhor começa falando aqui que Jonas, ele é filho de Amitai. Quem que é esse Amitai? Esse Amitai fala assim, só essa parte aqui da palavra do Senhor fala sobre Amitai. Outros capítulos fala bem pouco dele. O relato que eu procurei, pesquisei sobre esse tal de Amitai, que era pai de Jonas, ele foi também um profeta no tempo ali do livro de Reis. Ele foi um profeta, e se fala pouco da vida desse pai de Jonas. Mas é muito interessante porque as pessoas que são citadas na Bíblia são pessoas com algum tipo de relevância. Então o nome desse moço, desse pai de Jonas que está aqui, é porque teve algum tipo de relevância. E a palavra começa dizendo assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E quem que era Nínive? Nínive, eu marquei aqui, era uma das maiores cidades dos seus dias. Só que o ruim de Nínive, que ela é conhecida pelas suas atrocidades. Era uma cidade conhecida ali por grandes coisas ruins que aconteciam naquela cidade. Então ela foi meio que colocada um nome ruim sobre ela. E a lembrança que vem sobre Nínive é um lugar ruim. Eu creio que Jonas, quando ouviu falar do Senhor, que era para ir nessa cidade, irmã Cíntia, eu acho que ele pensou assim: não, essa aí não. Sabe por quê? Nínive, ele ficava ali na parte próxima ali da cidade dos assírios. Então era uma cidade que no decorrer da história do povo, ia ser um povo que iria oprimir muito ali Israel, o povo de Judá, Jerusalém. Então eu creio que essa mensagem chegou até os ouvidos de Jonas dos profetas anteriores.
E é legal saber que quando Jonas recebe essa missão de ir até lá, ele foi um dos precursores, pastor Vinícius, porque muitos profetas chamados naquela época iriam profetizar só ao redor ali de Judá, Jerusalém. Então Deus pediu para que ele fosse até Nínive proclamar essa palavra, só que era um lugar muito longe. Ele não queria ir, além de ser o povo assírio. Ele falou: não, eu não vou não. Sabe para onde que eu vou fazer? Eu vou ir para onde eu quero ir. E por muitas vezes, irmão, nós tomamos decisões em nossas vidas pensando que é a melhor decisão, porque por muitas vezes queremos fugir da presença do Senhor. Só que Jonas, eu creio que Jonas não leu o Salmo 139, que fala: se eu subir aos céus, lá tu está. Se eu descer na mais profundeza da terra, lá também o Senhor está. Resumindo a conversa, Ney, não tem como nós fugirmos da presença do Senhor. Não tem como. Jonas pensou assim: eu indo para Jope, é um lugar distante, lá o Senhor não vai me encontrar. Se enganou Jonas. E Jonas teve que passar um processo terrível por causa da sua desobediência. E agora Jonas tinha que sair da sua zona de conforto e começar a proclamar a um lugar aonde a maioria não queria ir. Só que o Jonas tinha um chamado na vida dele. Qual que é o meu, qual que é o seu chamado? Você já fez biquinho quando Deus falou assim: ó, vai lá, abraça ele. Você já fez biquinho e falou assim: Senhor, está muito frio hoje, eu não vou. Senhor, como é longe, Pai, está longe a igreja. Senhor, mas também, pô, hoje é sábado, né? Não tem como ir, eu vou para um outro lugar. Mas se o Senhor pediu para você ir, por que nós não estamos indo, né, Ney? Por que por várias vezes estamos sendo que nem Jonas? O Senhor pedindo para ele. É interessante que Deus é tão misericordioso que não tirou Jonas do meio do caminho logo de cara. Deus é tão misericordioso que permitiu que Jonas fizesse aquilo que ele queria fazer e passasse os processos que ele iria passar, porque foram escolhas dele. E as nossas escolhas, irmãos, às vezes pode nos fazer levar por um lugar tão horrível, tão ruim, fora do propósito do Senhor, aonde vão envolver muitas pessoas que não tem nada a ver com isso. Aqui no capítulo 4 fala assim, ó: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e se fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Olha só que interessante. Aqui, por causa da desobediência de uma pessoa, esse Jonas resolveu pegar esse barco, que eu creio que todos que estavam ali estavam indo para o seu caminho de destino mesmo. As pessoas estavam indo para o seu caminho de destino. Só que Jonas entra no contexto, numa história das pessoas, aonde ele iria meio que bagunçar o trajeto de todo mundo. Irmãos, quando nós somos um Jonas da vida, estamos passando por um processo de Jonas, nós iremos atrapalhar às vezes o caminho, o destino de muita gente. E às vezes pensamos assim: pô, esse cara aí, ele parece estar meio fora do propósito do Senhor. Mas na realidade somos nós. Estamos fora às vezes daquilo que o Senhor nos propôs. Quando levantou esse grande vento, esse mar, essa grande tempestade, o Senhor me levou ali em Mateus 8, versículo 23 e 24. Porque tem momentos na vida da gente, tem tempestade em nossas vidas, que é o Senhor que levanta. Mas tem tempestade nas nossas vidas, que é o próprio Satanás que levanta.
temos que identificar qual tipo de tempestade estamos passando. A tempestade que nós procuramos, ou a tempestade que o inimigo colocou no meio do caminho, para que nós não viéssemos a cumprir aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Ali a passagem de Mateus 8, versículo 23 e 24, fala que ali Jesus ia de encontro, se eu não me engano, tinha um gadareno, se não estiver errado, salvo engano. Então, quando Jesus ia para esse destino, ali o próprio Satanás se levantou. Sabe por quê? Estava dentro de um propósito. Quando estamos dentro de um propósito de Deus, a tempestade é contrária. Aí vem o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, e repreende a tempestade. Mas quando estamos fora do propósito do Senhor, quando se levanta uma grande tempestade, nós temos que entender que é o próprio Deus provocando a tempestade, para que eu e você possamos acordar para a vida. Eita, eu falei, Senhor da glória, Pai. Quantos de nós às vezes estamos passando por tempestades, por momentos turbulentos na nossa vida, e pensamos assim: isso aqui logo vai passar, é o inimigo que está se levantando contra a minha vida. Não, às vezes é o próprio Deus te sacudindo, para que nós possamos voltar ao propósito que Deus nos chamou. Ali Jonas, ele tinha um propósito de só levar a palavra do Senhor ali. Deus não falou para Jonas qual era o tempo que ele iria ficar naquela cidade. Não, só falou assim para ele: vai lá e proclama para aquela cidade, para que eles se arrependam. Mas Jonas, infelizmente, fez o caminho contrário. O capítulo 5 fala assim: então temeram os marinheiros, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançava ao mar, aqui está na minha versão, as fazendas que estavam no navio, mas fazendas aqui são cargas, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Olha só, eu fiz vocês repetir essa passagem, essa palavra, e adormeceram e tiveram um profundo sono. É interessante que aqui os marinheiros, eles começaram a clamar, eles começaram a tentar resolver uma situação que não era para eles passar aquela situação. Começaram, pastor Mauro, a jogar as cargas fora, aquilo que seriam úteis para a vida deles, começaram a jogar fora. Sabe por quê? Por causa de uma pessoa que estava fora do propósito do Senhor. Tudo aquilo que aqueles marinheiros construíram para poder levar para algum lugar, tiveram que jogar tudo fora por causa de alguém. E o que essa pessoa estava fazendo no fundo do porão? Dormindo. O problema, irmãos, não é dormir. O problema é dormir aonde nós estamos para fazer a diferença. E entendemos nós que estamos fora do propósito do Senhor. Estamos indiferentes à situação. Jonas ali estava diferente. E quando o marinheiro clamou, chamou ele e falou: ei, você está dormindo? Irmãos, quantos de nós estamos dormindo em meio a uma sociedade que está clamando por socorro? E a palavra do Senhor fala que os homens aguardam ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E por muitas vezes estamos nos lugares, sabendo às vezes que estamos errados, causando o tumulto todo, e nós estamos dormindo, adormecidos em meio a uma situação. E Deus teve que fazer o quê? Sacudir o barco. Quantas vezes Deus vai ter que sacudir o nosso barco para que a gente possa acordar? Estamos dormindo, estamos aquém do que está acontecendo. Muitas pessoas aí estão nesse momento agora nas UTIs da vida, prestes a ir para o inferno. Sabe por quê? Incompetência é minha e sua.
incompetência às vezes da igreja. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, conhecem a palavra do Senhor, Deus leva ela para alguma situação, para poder propagar a palavra do Senhor, e o que estamos fazendo? Dormindo. Isso aí merecia também, né? É menos um. Falar que nem racionais, só criava peso na terra. Então, poxa, vamos orar pela família, né? Então, muitas vezes, Deus tem que nos sacudir o nosso barco e nos fazer entender até quando estaremos fora daquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. Até quando? Você é profeta, você é pastor, você é diácono, você é evangelista, faça a sua função enquanto é tempo, porque chegará um momento que nós estaremos igual Jonas, fugindo do nosso propósito. Sabemos o que temos que fazer, mas estamos fugindo. Sabe por quê? Porque na nossa mente nós estamos despreocupados com quem realmente necessita. O clamor aqui na hora da oração foi levantado para um povo que nesse momento agora estão ouvindo barulho de bombas. Às vezes estamos lá nas nossas casas, ouvimos uma pequena freada num carro, já saímos desesperados para ver o que aconteceu. Agora no caos, no meio da guerra, aonde lá também são os nossos irmãos, nós estamos aqui a situação. Tem que vir um pastor nos alertar para poder orar para aquele povo. Não sei você, mas eu falo por mim, eu estava como Jonas nesse sentido, sem orar por esse povo. E Deus levantou o pastor aqui para poder falar que nós devemos realmente orar pelas pessoas. Sabe por que muitas vezes nós não oramos, irmãos? Porque às vezes nós não acreditamos que esse Deus Todo-Poderoso pode intervir naquela situação lá. Aonde nesse exato momento, dezenas, centenas de mães às vezes estão perdendo seus filhos. Coloque no seu coração aí, pai, mãe, você que tem filhos, como é dolorido perder um filho. Você pode ter 5, 6, 3, 2, perde um para você ver a dor que é. E nós estamos o quê? Aquém da situação, porque nós não confiamos e nós não acreditamos mais nesse Deus que pode reverter qualquer tipo de quadro, se assim for da vontade dele. Mas a nossa função é o quê? Orar, clamar ao Senhor. A palavra do Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. O que falta para a igreja brasileira hoje é clamar ao Senhor, realmente pedir ao nosso Deus. Agora, se Ele vai fazer ou não, já é outra coisa, porque Ele é soberano. Ele é um Deus que está no controle de tudo, mas a nossa função é orar e clamar a esse Deus, para que Ele possa de alguma forma intervir nessas manifestações, nessas coisas tão horrendas que está acontecendo no mundo afora, que às vezes ainda não chegou aos nossos lares. Aqui nós temos a liberdade de poder pregar, de poder ter a liberdade religiosa. Só que muitos de nós, não que isso seja errado, mas eu creio que é uma função que o próprio Deus levanta, de pessoas que têm essa função de ministrar, levar a palavra em outro país. Eu creio nisso. Mas o que estamos fazendo hoje dentro do nosso bairro, na nossa rua, será que estamos levando nossa palavra no nosso vizinho? Aquele não merece. Aquele discutir com ele, então não vou orar porque eu discuti com ele, afinal de contas eu sou merecedor. Ele não, ele que vai para o inferno. Não, a palavra do Senhor nos orienta para que nós possamos orar para aquelas pessoas que nos aborrecem, aquelas pessoas que às vezes zombam da gente. Você é crentão agora você se converteu, você agora é o crentão, é a crentona. Não, nós temos que ouvir e fazer com que esse tipo de situação não desça para o nosso coração. Sabe por quê? Cria raiva, ódio, rancor, mágoa dentro de cada um de nós, e nós começamos a selecionar pessoas, quem merece e quem não merece, e entender que um dia nós éramos um desses. Jonas passou por esse processo todo para entender que ele deixou de exercer a função dele. O versículo 6 fala assim, e o mestre do navio chegou-se e ele disse: que tens
que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, teve que um mestre de navio alertar Jonas. Fala: Jonas, ora do teu Deus. Meu Deus. Possa ser que o seu Deus venha nos livrar. Olha que palavra de repreensão, uma palavra de alerta. Jonas ali poderia muito bem entender o que estava acontecendo e ele mesmo dobrar o seu joelho e começar a orar. Mas teve que alguém de fora, às vezes proclamando uma fé contrária da nossa, e falar assim: ó, ei, ora ao seu Deus, clama ao seu Deus. Alguém de fora nos fazer lembrar que esse Deus pode fazer parar qualquer tipo de tempestade. Olha só que tapa na cara, para que realmente pudesse acordar. Senhor da glória, até quando? Versículo 7 fala assim, ó: e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, não é por muito tempo que nós, Jonas, vamos ficar sem se manifestar, porque o próprio Deus vai se incumbir de fazer lembrar. Aqui a sorte caiu sobre Jonas, sabe por quê? Porque Deus, creio que preparou essa situação para lembrar sobre Jonas. Fala: Jonas, sabe de uma coisa? Não leva mal não, Jonas, mas tudo isso que está acontecendo é por causa de você. Era por isso. Só que por muitas vezes na nossa vida queremos meter o piruta, meter o louco. Não é comigo não. As coisas estão assim porque, afinal de contas, Satanás está se levantando, né? Mas não, às vezes é o próprio Deus. Eu creio que um dos melhores dons que existe é o dom de discernimento de espírito, né, pastor Mauro? A gente começar a discernir as situações. Discerne você a situação que às vezes você passa, que eu discerno a minha parte daqui, e entender que em alguns momentos da nossa vida estamos fora do propósito, fora daquilo que Deus realmente nos colocou para fazer, e nós estamos sendo sacudidos às vezes por Ele, para que nós possamos acordar para aquilo que Deus tem para outras vidas, além de Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a sua vida, para que outras pessoas realmente possam entender e clamar a esse mesmo Deus aqui, que o marinheiro falou: ó, clame esse Deus. Aqui esse marinheiro não conhecia esse Deus. E o Jonas ali nesse momento, ele tinha a oportunidade de evangelizar até o próprio marinheiro. Mas só que era o marinheiro que teve que falar para o Jonas: ei Jonas, rapaz do céu, clama aí. Mas infelizmente Jonas estava meio disperso. Capítulo 8, versículo 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9: e ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Como foi a cara de pau de Jonas falar que teme ao Senhor? Como que às vezes a nossa cara de pau, às vezes fala assim: não, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu temo ao Senhor. Mas por várias vezes nós não estamos exercendo a função a qual o nosso Deus colocou para nós fazermos. E nós falamos: não, eu sou temente ao Senhor.
Que isso, pô? Eu sou sou lá da igreja Casa Sal de Emelino Matarazzo, eu temo ao Senhor. Só que às vezes estamos aquém a uma situação, às vezes sabendo que a situação em volta é por causa de nós. Versículo 10. Então, estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Indagaram Jonas: mas por que você está fazendo isso, cara? Por que você fez isso com a gente? Você veio para cá, você comprou uma passagem, você pagou para estar fora do propósito do Senhor e veio atrapalhar aqui a nossa embarcação, a nossa jornada. Quantas vezes tem pessoas que estão pagando um pato que não era para pagar? Quantas pessoas, quantas famílias por aí estão passando por um processo terrível, às vezes por causa de uma pessoa? Infelizmente tem processo nas nossas vidas que é por causa de uma pessoa que está acontecendo tudo isso. E aquele rapaz falou: rapaz, João, mas você sabendo disso, cara, e você faz uma coisa dessa? Ficou indignado ali o pessoal. O versículo 8 fala assim: e disseram aqui: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Olha só, Jonas reconhece que é por causa dele que essa tempestade ali veio na vida daqueles tripulantes, e ele reconheceu, e ele falou assim: ó, me levanta, joga-me no mar, que isso vai cessar, essa tempestade vai acabar. O nosso irmão Jonas é tão cara de pau que ele não é nem capaz de passar o ministro de pegar ele mesmo pular no mar. Ele falou: não, vocês me pegam e vocês me lançam no mar. Olha só que lindo, que maravilhoso nosso irmão Jonas. Ele não teve a capacidade de resolver aquilo que ele fez. Ele teve que falar assim para o pessoal: gente, eu sei o que está acontecendo, realmente é por causa de mim, mas faz um favor, vocês querem que isso acabe? Então me pega, me levanta, me joga no mar, aí sim vai acabar. Olha, o nosso irmão Jonas é terrível demais. Que irmão Jonas, um dia, se nós estivermos aí juntos no céu, eu quero bater um papo contigo. Fala: Jonas do céu, que rapaz, o que você fez lá, cara? Você bagunçou a vida de todo mundo. Ainda teve a cara de pau de falar para o pessoal te levantar, te jogar no mar. Jonas do céu, rapaz, ainda bem que você está aqui, eu também estou aqui no céu, porque se, olha, rapaz, dá vontade de te jogar do céu para baixo, mas, amém. Nosso irmão Jonas, ele foi uma pessoa errante, errou na sua caminhada, assim como um dia nós também erramos, né? Quem somos nós para julgar nosso irmão Jonas? O versículo 12 fala assim, ó: e ele lhe disse: levanta-me e lance ao mar. O 12 acho que eu já li. O 13 fala assim: entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia esbravecendo cada vez mais contra eles. Olha só, os homens remando para tentar sair de uma tempestade que por causa de uma pessoa aconteceu, e teve que ter um esforço dobrado para poder sair de uma questão aonde o nosso irmão Jonas estava ali causando todo esse embaraço. O capítulo 14 fala assim, ó: então clamaram ao Senhor
e disseram: Ah, Senhor, nos te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Olha só, esse pessoal do navio teve mais misericórdia do que o próprio Jonas. Falou: não, Senhor, cuida de nós, clamamos ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, por esse sangue, para que nos livrar desse sangue inocente. Os próprios marinheiros clamando, os próprios marinheiros tinham misericórdia, ao invés de Jonas. Era para Jonas ter misericórdia. Não, Senhor, misericórdia deles, né? Eu vou acabar com essa tempestade, eu mesmo vou fazer a situação, vou sair daqui, vou acabar com isso. Não, mas o marinheiro falou: não, Senhor, rogamos, não pereçamos por causa deste homem. Versículo 15 fala assim, ó: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. É interessante que depois quando se resolve uma situação, a tempestade acalma, tudo volta ao normal, tudo volta como era antes, porque foi solucionado o problema. Jogaram Jonas no mar, e Jonas teve que passar esse processo todo, e no capítulo 17 fala assim, ó: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Como é complicado para algumas pessoas entender, e às vezes nós queremos pensar assim: não, mas ali Jonas foi engolido por uma baleia, né? Muitos de nós pensamos assim, a Bíblia fala que é um grande peixe, mas automaticamente a nossa mente viaja e pensa que é uma baleia. Uma baleia não seria, porque eu acho que Jonas ali, ele seria ficaria meio engasgado na garganta da baleia. Eu creio que nesse momento, o Grazi, Deus, ele preparou um grande peixe só para essa situação. Eu ouvi dizer certa vez uma senhorinha falando: se a Bíblia dissesse ao contrário, que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria, porque é a palavra do Senhor. Tem tantas coisas na Bíblia que fala aonde, irmãos, dentro de uma racionalidade, de uma questão lógica, alguém iria andar sobre o mar. Aonde, dentro de uma razão lógica, iria se multiplicar 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, né? Aonde, dentro de uma lógica, 3 pessoas dentro de uma fornalha iam ficar dentro de uma fornalha ardente e não iria se queimar. Então eu creio que nesse momento Deus deixou esse peixe grande para que engolisse Jonas. E a palavra do Senhor fala no decorrer aqui no capítulo 2, 3 e 4, que é muito extensa essa história de Jonas. Fala que esse grande peixe vomitou Jonas na praia. E a palavra segue, fala no capítulo 2, depois 3, que Deus de novo fala com Jonas, para que Jonas pudesse voltar para lá e realmente pregasse para aquela cidade. No capítulo 4, ali quando está acabando essa história de Jonas vai lá, ministra de uma forma meio que de qualquer jeito para esse povo, e esse povo se converte ao Senhor. Muitos dali se convertem a Deus.
Interessante que eu vi aqui no capítulo 4, fala que Jonas ele fica chateado porque o povo se converteu dessa cidade. Infelizmente, muitos de nós, irmãos, às vezes pregamos a palavra do Senhor e falamos, não é que esse infeliz realmente se converteu? Às vezes ficamos chateados com a conversão do irmão, aonde era para nós se alegrar com a conversão dele. E eu creio que essa história de Jonas é um lembrete para que todos nós que estamos num caminho, num propósito, exercendo a função que o Senhor preparou por nós, para quem está exercendo a função, não vai passar por essa turbulência toda. Mas para aqueles que não estão exercendo a função, aonde foi chamado, irmãos, a turbulência é grande. E essa turbulência, por várias vezes, pode nos custar alguém da nossa família, da nossa parentela, da nossa vizinhança, por causa de uma desobediência nossa. A história de Jonas acaba dizendo que ele, apesar de tudo, ele acabou fazendo aquilo que o Senhor lhe pediu. Poderia ter feito na primeira vez, mas no capítulo 2, Deus fala para ele ir novamente pregar ali a Nínive, porque ele tinha descido na praia de Jope, depois ele tinha que voltar de novo ao propósito que Deus lhe ordenara. Que essa mensagem possa ficar gravada nos nossos corações, lembrando que estamos no propósito, estamos cumprindo a nossa função, ou estamos como Jonas, tentando se desviar do propósito do Senhor, ao qual nós sabemos o nosso chamado, sabemos que nós temos uma missão. Ali em Marcos 16, 15, se não me engano, a palavra do Senhor fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que invocar, qual é, Isaac? Acho que o próximo versículo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A nossa função é ir. Por mais que nós não sejamos um profeta, ou se você tem essa missão de profeta, também temos que ir. A nossa missão é ir. Quem vai se converter ou não, isso é o próprio Deus que se encarregará. Mas a função de todo cristão é propagar a palavra do Senhor. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.